Olá! Estamos aqui com mais uma edição do Sessentamos e Agora. Será que dá tempo de fazer as pazes com Deus? Pois é, hoje vamos falar sobre a religiosidade e a espiritualidade. Saber quem somos, por que estamos aqui e para onde vamos depois são questões que nos fazemos durante toda a vida. Daí, sessentamos, perdemos pessoas queridas, acumulamos lembranças de bons momentos e de outros não tão bons assim. A religiosidade e a espiritualidade podem nos ajudar a dar conta desse nosso acerto particular com a própria vida e o que está por trás dela. Religiosidade é a maneira como cada indivíduo manifesta suas crenças e práticas religiosas. Já a espiritualidade diz respeito à busca pessoal do significado e propósito da vida, incluindo sua relação com o semelhante, a arte, o pensamento racional, a natureza e o transcendente. Cientistas sociais, filósofos e psicólogos afirmam que a religião é um importante fator de significação e ordenação da vida, sendo fundamental em momentos de maior impacto na vida das pessoas. Estudos avaliam as implicações da religiosidade e espiritualidade na saúde das pessoas a partir dos 60 anos. Viver e praticar uma religião também traz benefícios para a vida social. Depois das famílias, as comunidades religiosas são as que mais contribuem para a socialização das pessoas mais velhas. O Sessentamos e Agora de hoje fala sobre religião e a espiritualidade nos dias atuais. Temos como convidado o Frei Luiz Favaron, frade conventual franciscano que preside a Casa dos Pobres na cidade de Santo André. O pós-doutorando em filosofia, Ivo Queiroz, pesquisador das filosofias africanas, e a jornalista e professora universitária Elza de Oliveira. Vamos começar então. Quem que fala primeiro? Qual a importância da religiosidade na vida das pessoas nos dias de hoje? Pode começar, Frei Luiz, que está mais longe. Tudo bem. Olha, eu não posso fazer comparação sobre a importância ou não importância da religiosidade na vida das pessoas, porque eu não tenho experiência de vida de uma não religiosidade. Então, eu nasci com a religiosidade. Eu nasci com a religião. De modo que eu não sei imaginar uma vida sem religiosidade, ainda mais sem espiritualidade, como vocês bem distinguiram. Eu posso falar a partir de uma experiência, porque eu acho que falar de religiosidade ou espiritualidade, tudo bem, pode-se falar em teoria, mas aquilo que, a meu ver, é importante é a partir de experiência de cada um. Então, eu estava dizendo que eu não imagino como é a vida de uma pessoa que não tem religiosidade no sentido que nós entendemos. Pode ser que tenha outra coisa para substituir a religiosidade. Então, eu imagino que viver uma vida sem religiosidade, para mim, não tem sentido. A religiosidade da pessoa é um instrumento para ela poder ter um objetivo mais, vamos dizer, mais significativo na vida. Agora, como eu disse para vocês, eu não consigo entender a vida de uma pessoa que não tem um mínimo de religiosidade. Como é que ela vê a vida? Que tipo de sentido ela dá? É claro que deve ter. Mas, no meu ponto de vista, a religiosidade faz parte do ser humano. Inclusive, se vocês conhecem, vocês certamente devem conhecer, a história um pouco da humanidade, você vai descobrir que desde as origens
da humanidade, nós encontramos, e cientistas encontram, vestígio de religiosidade no próprio ser humano, em cavernas, onde os primeiros humanos viviam, e depois em outros segmentos da própria vida. A gente percebe como o ser humano tem na sua essência uma necessidade de algo que está acima. Então eu entendo a religiosidade como um relacionamento da própria pessoa com algo ou alguém que está acima da própria realidade material. E aí, obrigada por você estar aqui, Belzinha. Quero falar, né, boa tarde para vocês também. E aí, você, o que acha? Boa tarde. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer o convite da Rosa, a presença do Frei Luiz e a presença do Ivo. Mas eu queria colocar uma questão adicional aí, porque talvez a gente devesse tentar esclarecer melhor as terminologias, porque também quando a gente fala da questão da religião, a gente vê atrelada todo esse movimento histórico aí que o Frei Luiz citou e tal, uma presença muito forte da religião ligada aos conflitos. A gente tem uma quantidade imensa de guerras, a gente tem uma quantidade inqualificável de atos de violência e tal, ligados à questão da religião. Será que a gente não poderia usar uma expressão que fosse um pouco melhor? Sei lá, transcendência ou mesmo espiritualidade, uma coisa que não fizesse tanto link com as estruturas organizacionais das religiões que em muitos momentos da história da humanidade, nesse exato momento, a gente tem guerras religiosas acontecendo em vários lugares, né? Daí eu queria colocar isso também como uma ponderação, de repente, para a gente continuar a conversa. Agradeço, Rosa, pelo convite de estar aqui. Estou feliz de encontrar a Elza e encontrar meu velho amigo Frei Luiz. Frei Luiz, acho que nem sabe, viu? Mas esse ano, mais ou menos nessa época, se completam 55 anos de convivência com o Frei Luiz, de amizade, onde eu vinha de uma experiência de retirante do interior de São Paulo, do ambiente rural, sem terras, e que a gente não tinha conhecimento de igreja católica, porque a minha família descende dos escravizados e eles tinham muito medo dos padres, por conta de todos os comprometimentos históricos desse tipo que você está lembrando aí. Então, a minha vivência no interior de São Paulo era com as comunidades se reunindo em torno da mesa branca, né, do culto espírita. E eu estava sendo iniciado naquilo. Mesmo naquele contexto lá, havia uma profunda vivência, um envolvimento muito intenso, e que para mim era muito, muito valioso como sentido do que a gente fazia, do que a gente experimentava. Aí quando chegamos na cidade grande, na cidade de Santo André, aí houve uma grande dispersão de todos os fundamentos, uma coisa muito doida, né? Um outro cenário, e de repente eu me vi atraído por novidades, até por conta de estar chegando na adolescência, e aos 16 anos alguém me avisou que havia um belo projeto que reunia garotos para jogar futebol na Cidade dos Meninos, onde o Frei Luiz e os outros freis que conviviam com ele desenvolviam lá um projeto de evangelização. E foi a partir dali que eu conheci a Igreja Católica. Frei Luiz me batizou, que é o batismo de confirmação. Você não lembra? Você não se lembra, mas o Frei Luiz me batizou. E eu passei a fazer parte daquele contexto, depois fiz parte da comunidade franciscana junto com ele, com os outros freis. Então, nesses 55 anos, eu hoje faço um balanço e considero que uma ponta da linha não pode ser desprezada pela outra. A minha vida, no momento que eu vivo hoje como idoso, tem tudo a ver com aquilo que foi a minha juventude, a minha infância,
Porque ali, mesmo meus pais, com toda aquela dificuldade que eles tiveram lá no interior, plantaram a semente da esperança em Deus, da fé, da confiança na bondade da vida. Isso foi reafirmado na convivência com os frades, com os jovens, onde eu me formei lá. E todo o trajeto da minha vida, hoje eu reinterpreto nessa convicção de que eu vivi uma história de uma amizade com Deus. Tenho vivido. Então, eu me sinto amparadíssimo. Amparadíssimo, com todas as dificuldades, com a quantidade de amigos que eu já sepultei nos últimos anos, nos últimos meses. Eu vejo as coisas de um ponto de vista de que há uma bondade imensa que a gente não controla, a gente não contém de tão grande que é, e que ela nos coloca assim num lugar privilegiado. Eu me sinto protegido, eu me sinto pertencente, vivendo na amizade de Deus em tudo que acontece comigo, na música, na universidade, na minha família, com os meus amigos. E até na hora que me chegam alguns medos, eu me sinto protegido. Então, há uma série de circunstâncias que as pessoas elas hoje apresentam, que eu acho que os sofrimentos vêm justamente de uma perda do foco na condução dos passos, que a gente se deixa ludibriar por muitas seduções do nosso cotidiano e escapa da vista aquele fundamento de que há uma bondade muito grande que nos rodeia. E eu interpreto que, por exemplo, para mim eu fui abençoado por ter aprendido a reconhecer isso. Eu acho que tem muita gente que não aprendeu. E aí fica dando cabeçada e sofrendo. Mas assim, toda essa experiência, né, que vocês trazem de religiosidade, né, de atendimento às pessoas que buscam a fé, vocês conseguem perceber se, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, essa necessidade aumenta e que tipo de necessidade essas pessoas apresentam? Olha, eu acredito que realmente com o aumento da idade a pessoa sente mais necessidade, vamos dizer, de Deus, do divino, porque a experiência mostra a precariedade da vida e, ao mesmo tempo, uma necessidade enorme que existe dentro do ser humano. A gente sente a necessidade, aliás, a gente sente que dentro do ser humano a necessidade de viver. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver, e viver para sempre. É uma necessidade que está dentro do ser humano. Por isso que, na medida em que a gente percebe a precariedade do ser humano, o corpo que envelhecendo, o corpo fica mais frágil, eu vejo que esta necessidade interior do divino se torna mais evidente e mais premente. E naturalmente a pessoa procura. Você percebe, inclusive, bom, eu posso falar minha experiência nas comunidades católicas, mas acredito que em outras comunidades também. Você veja que nas igrejas as pessoas que mais participam são pessoas idosas. Exatamente, isso a gente percebe mesmo. Penso que em muitas das religiões, né, não só na religião católica, em muitas das religiões, embora, né, as religiões aí evangélicas, os neopentecostais tenham uma capacidade de atração de jovens, que me parece que talvez a Igreja Católica hoje não tenha mais, mas assim, eu me pergunto realmente muito se isso é necessário. Eu, até para me preparar para essa conversa aqui hoje, eu acabei lendo um artigo que é de duas professoras espanholas. Elas fazem um levantamento de pesquisas acadêmicas na área de saúde feitas entre 2014 e 2019,
em inúmeras revistas científicas do mundo inteiro, editadas em várias línguas e tal, e elas localizam dezenas de artigos que fazem a discussão dessa relação entre religiosidade, espiritualidade e velhice. E mostram, sim, em muitos dos textos, que existe uma resiliência maior das pessoas que têm fé, que têm esse vínculo com o divino, digamos assim, para as questões de enfrentamento das perdas, das próprias doenças, das dores, dos sofrimentos e tal. Mas, ao mesmo tempo, essa pesquisa aponta outros dados, assim, né, de que as pessoas que têm um conhecimento grande, que continuam mantendo os seus cérebros ativos na velhice, que têm uma relação familiar decente, uma relação de amizade decente, não necessariamente fazem esse caminhar na direção do divino, na direção dessa busca. Então, eu penso que muitas vezes a gente encontra, né, pesquisas que dizem coisas que contradizem-se, e acho que a ciência é muito isso, né, é muito uma busca constante para um aperfeiçoamento de conhecimento. E daí, de novo, né, vou fazer aqui um papel de quem está tentando fazer com que a conversa não flua só num sentido, mas a gente tem contradições muito grandes, né, entre o conhecimento científico e a questão religiosa. Se a gente olhar para a história, a gente tinha lá os deuses do trovão, os deuses da colheita, os deuses de não sei o quê, em momentos em que a humanidade não era capaz de explicar cientificamente os processos, né? Será que a gente ainda tem isso agora? Será que em algum momento a gente vai conhecer mais? Estou fazendo o papel aqui de botar indagações. Elza, eu me lembro de uma ocasião que a gente viveu no grupo dos jovens lá em Santo André, e começou uma onda de fazer adorações ao Santíssimo Sacramento. E alguns colegas começaram a fazer leituras sobre isso daí, acharam experiências para lá e para cá, e começou a aparecer assuntos meio estranhos. Por exemplo, gente que queria rezar o rosário na frente do Santíssimo, ajoelhado em cima de não sei o que, caroço, não sei o que, pedregulhos, para fazer sacrifício, para oferecer. Então começou um tititi, e o Frei Luiz, que na época era o dirigente das atividades todas, aí um dia ele fez um questionamento, eu nunca mais esqueci aquilo. Você perguntou assim, Luiz, aliás, você falou isso, que tem muita gente que se esconde de Cristo dentro da igreja. Você fica se ocultando, fugindo da vida dentro do templo e tal. E aí ele apelava para que a gente percebesse que no cotidiano da convivência comunitária, ali também estava a presença de Deus. Tínhamos muito o que falar com ele nessas novas circunstâncias. Nós desenvolvemos experiências, por exemplo, de ajudar os vizinhos que estavam construindo suas casas. Quantas vezes alguém passando lá, tem um fulano que está mexendo lá, fazendo um alicerce, cavando e tal. De repente chegávamos lá em 5, 6, 8 pessoas, cada um com uma ferramenta, e começávamos a trabalhar. Fizemos isso muitas vezes naquele bairro, que era um bairro formado de pessoas vindas do sertão, né? Então, eu vejo que essa circunstância do medo de Deus, ela está presente assim crescentemente entre as pessoas. Você vai em algumas dessas denominações religiosas que você mencionou, a primeira preocupação do pregador é estabelecer a insegurança da pessoa que chegou lá. E vai dizer que na casa da pessoa tem o demônio, tem uma entidade, tem um atormentador e não sei o quê. E aí cria-se uma situação de paura, como dizem os italianos, e que a pessoa começa a viver numa assombrada e dependendo das pessoas que têm uma chave para controlar essas coisas terríveis. E se tem uma bênção que eu ganhei nesses anos de convivência comunitária dentro da igreja, com os frades, com a juventude, com o povo, foi justamente de perder isso da minha vida. Não tenho o menor medo de Deus.
Não tenho medo de Deus. Não tenho medo de ser condenado. Você não me preocupa. E a sua salvação? Estou pouco ligando, isso não é um problema meu. Se houver salvação, Deus vai me dar vai me dizer aquilo que me interessa. Mas nesse momento, o que eu posso fazer? Com quem é que eu posso dividir meu tempo, as coisas que eu sei fazer, o que eu consigo compartilhar. E a gente vai vivendo um dia por vez. Então, eu vejo lá na minha comunidade, você veja alguma coisa aí muito estranha. Eu fiz um tratamento, fiquei 2 meses acamado, para me recuperar, uma cirurgia, e eu estava fazendo parte de uma equipe numa comunidade, tocando nas celebrações, 1 ano e tanto tocando, todo domingo lá com meu violãozinho, tal, cantando, animando o momento do encontro com Deus. E depois que eu comuniquei que ia passar por esse tratamento, eu não recebi uma mensagem de WhatsApp, tenho meu telefone, porque me mandavam mensagem para saber se eu iria tocar lá, nenhuma mensagem para saber se eu morria ou não. Aí eu fico pensando, né? É uma comunidade que reza muito. Aí eu me lembro daquilo que você falava, Luiz. Esse pessoal fica escondido dentro da igreja e as coisas acontecem, a vida acontece. Eu teria ficado muito feliz se alguém passasse na minha casa para dizer, olha, eu vim dar um oi para você voltar a cantar conosco. Não fizeram isso, mas agora que parece que calcularam que o Devo está melhor, já começam a surgir perguntas à minha família quando eu volto para tocar lá. Eu não sei se eu vou lá fazer alguma coisa, mas enfim, as pessoas fogem de Deus, vivem com medo de Deus, da morte, do não sei o quê, quando a bondade que está aí ao nosso redor é muito mais intensa, muito mais bonita do que todas essas assombrações. Olha, Ivo, não é fácil falar de Deus. Ninguém viu Deus, ninguém sabe como é Deus. Desde o início da humanidade, o ser humano ele procura descobrir, como eu disse antes, algo que já existe dentro dele e poder descobrir esse infinito que existe dentro do ser humano. Então, qualquer expressão humana de religiosidade é um esforço da pessoa poder chegar a esse Deus que é invisível e impenetrável. Então, por isso que nós devemos respeitar todas as manifestações religiosas de qualquer tipo. Tem que ser porque são tentativas de chegar àquele que é o único que pode preencher, como diz Santo Agostinho, o coração humano. Agora, nós cristãos, nós temos uma referência extraordinária, que é a pessoa de Jesus de Nazaré. O único que realmente tem palavra verdadeira de Deus, porque ele veio de Deus. Assim nós acreditamos. E ele fala de uma forma que ninguém falou até hoje, mas que infelizmente nem todos levam a sério. Cada um interpreta as palavras dele conforme ele entende, claro, né? Mas eu, pessoalmente, eu não julgo como os outros interpretam ou não. Simplesmente eu quero transmitir uma experiência, sem julgar os outros. Eu sempre digo assim, olha, por que vocês olham tanto para o céu se Deus, na pessoa de Jesus, se tornou um ser humano, veio morar aqui, viveu aqui, sofreu como nós sofremos, se alegrou como nós nos alegramos, ficou doente como nós ficamos doentes, morreu como nós morremos, ele morreu de uma forma trágica, de modo que Deus se tornou humano, e portanto no humano, onde nós podemos encontrar o verdadeiro Deus, encontrar a verdadeira espiritualidade. Aqui que está a dificuldade, porque é muito fácil uma pessoa religiosa se encontrar diante do crucifixo, olhar para esta imagem de Jesus crucificado e ficar chorando de compaixão, pensando no sofrimento que ele teve naquela época. É muito mais fácil encontrar Deus nesta imagem do que você encontrar Deus naquele fulano que está lá na beira
na beira da estrada, sujo, fedorento, drogado, seja que for, e você encontrar nesse rosto, nesse rosto sofrido e maltratado, a pessoa viva de Jesus e a pessoa viva de Deus. Eu estou dizendo isso para dizer que não é tão fácil falar sobre esse assunto. Não é mesmo, e acho que voltando, né, para a questão do envelhecimento e dessa relação com o divino, eu me pergunto muito se é necessário que essa relação exista. Eu vou citar aqui o meu companheiro de quase 50 anos de vida, o Carlos Ruge, o Carlão. Ele tem uma frase que eu gosto, e acho que a Rosa até já deve ter ouvido. Ele diz: olha, eu não sei se Deus existe ou não existe. Eu vivo a minha vida da melhor maneira que eu posso, tratando bem o meu semelhante, fazendo as coisas de uma maneira correta e tal. Se Deus existe, está olhando isso e vai saber que eu vivo assim. Se Deus não existe, eu vou viver da mesma maneira, porque eu considero que eu tenho que respeitar as pessoas, que eu tenho que contribuir com a comunidade na qual eu vivo, que eu tenho que buscar construir a paz entre as pessoas, independentemente de serem da mesma religião ou serem de outras religiões e tal. Então eu penso que de repente a gente tem que se questionar, será que isso é realmente necessário? Será que a gente precisa estar nessa busca que muitas vezes gera conflitos? Mas, Elza, isso que você está falando ali, na minha percepção, é altamente religioso, isso que o Carlão faz. Porque a religião, no sentido mais intenso, mais profundo, particularmente do jeito que o Frei Luiz está lembrando ali, que a gente aprendeu no Evangelho de Jesus, quanto mais humanos nós conseguimos ser, tanto mais intensamente divinos nós estamos aprendendo a ser. Então por que a gente precisa da muleta? Por que a gente precisa da bengala? Mas isso é religião. Quer dizer, uma coisa que as pessoas confundem são os elementos do aparato institucional, o templo, o prédio e tal, mas aquilo que o Frei está falando, originalmente, há uma experiência do encontro, do sentido de existência, né? E aí, quando a gente encontra outras pessoas que poderiam estar nessa mesma intensidade, que bom se a gente tem um lugar para a gente se encontrar, para festejar isso, tal. Os templos deveriam estar nessa intenção, mas os templos servem para muitas coisas, inclusive para negócio, para... Pois o Brasil... E uma das coisas que os templos, né, estão servindo, principalmente nos últimos anos e no Brasil, é para o envolvimento em questões políticas muito importantes para o povo, né? Eu estava ouvindo comentários agora, né? A gente está com questões polêmicas e de âmbito na esfera moral, né? E que a igreja, algumas igrejas se colocam, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o papel da igreja nesses movimentos que estão, né, nessa tendência que tem de uma moral mais tradicional, mais radical, como que vocês veem o papel social e político até das igrejas, né, nesse momento agora no Brasil? Não, primeiro eu queria fazer uma observação, acho que foi a Elza, né, que falou da pessoa que procura fazer o bem, né, tem esse objetivo na vida, né, e não acredita em outras coisas. Mas quando uma pessoa faz o bem, citando o exemplo, né, que foi dado, ela já vive uma espiritualidade que é a espiritualidade fundamental do ser humano. Uma vez que uma pessoa vive esse amor, podemos traduzir tudo isso nessa palavra, amor. Isso é fundamental, não é necessário dizer que acredita em Deus, não acredita e tudo mais. Eu acho que quando uma pessoa... Eu tenho amigos, amigas, que são ateus, que não acreditam em nada, mas que vivem o Evangelho, o ensinamento de Jesus, mais do que muitos cristãos que não saem da igreja. Então,
penso que esta é a verdadeira espiritualidade. Agora, voltando a esta última pergunta, né, que foi feita, uma coisa que queria dizer o seguinte, que toda religião, como a Igreja Católica, é uma construção humana. São instrumentos para ajudar o ser humano, a pessoa, a viver aquilo que é importante na vida do ser humano. Eu me baseio no próprio ensinamento do meu mestre, Jesus de Nazaré. Ele me ensinou isso, que o importante na vida é exatamente aquilo que foi falado aqui, fazer o bem, ser uma pessoa que é compassiva, que sabe amar, que sabe se compadecer, que sabe ser solidária, assim por diante. Isso é o fundamental. Agora, se a religião não ajuda o ser humano a viver em plenitude esse objetivo que faz parte da realidade humana, não sei para que serve. Pode servir para outras coisas, tudo bem. Entendeu? Então, quando, por exemplo, se pode fazer uma pergunta, como foi feita, a religião católica em que medida ajuda no aspecto moral? Aqui é todo um assunto enorme, né? Porque não é porque a religião católica fala isso que necessariamente é verdade. Pode ser que sim, pode ser que não. Pois é, infelizmente a gente está chegando no final. Gostaria que vocês aí se manifestassem, né, já em termos de conclusão sobre o tema. Passo a palavra a cada um aí. Já? Passa rápido, né? Mas é isso. Muito, muito rápido mesmo. Eu penso que, assim, né, como uma palavra final nesse momento, é dizer que a gente tem muito que conversar sobre essas coisas, né? A gente não consegue fechar um tema dessa amplitude, dessa importância, dessa relevância, numa conversa, nem em duas, nem em três, né? É uma busca que acho que todo mundo faz individualmente, que a gente, né, quem está envolvido nos segmentos religiosos faz isso até coletivamente, mas são questões que me parece que a gente está discutindo e está buscando respostas desde o início, né? O Frei Luiz citou lá, né? Desde o começo da história humana existem manifestações de religiosidade, e até onde isso vai continuar existindo a gente não sabe, mesmo porque a gente não sabe se essa raça humana vai continuar muito tempo ainda aqui nesse planetinha perdido nos confins do universo, né? Por responsabilidade nossa, me parece, muito mais do que a gente tentar dizer que é responsabilidade de outrem, né? Pelas dificuldades que nós estamos vivendo, muito menos para a responsabilidade de um ser superior, que eu quero crer seja um ser de bondade mesmo, como o Ivo disse. Fica aí, gente, vamos tentar conversar mais a respeito. Eu agradeço aí por tudo que eu aprendi com vocês e reafirmo que a religião, ela tem esse território da formalidade institucional, as grandes nomeações, né, os grupos, etc. Mas eu penso que a gente filtrando tudo isso, passando pela peneira, o que sobra na vida diária, quando a gente está diante de uma pessoa, olho no olho, o quanto a gente pode se querer bem, né? O quanto nós podemos nos ajudar para a gente caminhar junto, para ter felicidade, ter alegria, um espírito de fraternidade, para além de qualquer outra coisa. É isso que sobra. Eu acho que se as religiões não ajudarem para isso, elas não servem para nada. Então é disso que eu tenho aprendido. Agradeço ao Frei Luiz aí que estava no começo, estava lá comigo. Obrigado, Luiz. Olha, este assunto é um assunto que não dá, né, para a gente conversar em poucos minutos. Mas terminando um pouco esta nossa conversa, eu gostaria de dizer às pessoas que por acaso nos ouçam, olha, mesmo que você chegou aos 60 anos, ou mais de 60 anos, e parece que você se tornou inútil ou quase inútil, porque as forças estão diminuindo,
tudo fica mais limitado e assim por diante, né? Eu quero dizer a cada um que é importante ter um objetivo na vida. Mesmo que você tenha 70, 80, 90 anos, você deve ter na cabeça esse ponto fixo, que você é importante. A sua presença nesse mundo é uma presença que faz diferença, mesmo que você não consiga fazer nada na sua vida. Porque você sempre pode dar uma boa palavra, pode dar um sorriso, pode dar um aperto de mão. O importante é a gente ter um objetivo na vida. É o grande objetivo que nós aprendemos de Jesus de Nazaré é construir mais amor nesse mundo. E o amor você pode transmiti-lo de muitas maneiras. De modo que, mesmo que você não tenha mais condições físicas de fazer algo, vamos dizer, humanamente falando, significativo, você pode fazer algo, sim, significativo num outro sentido. Você tornando esse mundo mais bonito. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Eu quero agradecer a todos, né? Acho que foi muito boa essa nossa conversa. Eu acho que é bem isso, né? O Ivo, há 55 anos, eu fiz as contas aqui, acho que eu estou há 50 ouvindo aí o Frei Luiz, e para mim realmente fez toda a diferença, né? Foi um marco divisório. Principalmente nessa busca, que eu acho que também não termina, né? Nessa busca de proximidade com Deus. E acho que com Deus deve valer aquilo que vale com os homens, né? Quando a gente ama, claro que a gente cuida, né? E a gente tem que cuidar das amizades, então que a gente também cuide, quem acredita, né? Quem acredita que cuide dessa amizade com Deus, não só porque está mais velho e tem menos coisas para fazer, mas também porque, como ele disse, né? Isso acaba dando um sentido diferente para a vida da gente. É isso. Muito obrigada a todos pela presença. Tchau, tchau, Ivo. Tchau, Ézia. Tchau, todo mundo. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.